Olá, pessoal, tudo bom? Você quer ser auxiliar operacional ou médico veterinário do SIDASC? Pois é, nós temos aqui uma notícia muito importante para vocês, darem uma olhadinha. Nós temos o curso do EAD, aqui do curso Rico Domingues, para o SIDASC 2016. Sim, com disciplinas gerais para vocês aqui no Rico Domingues. O que consiste esse curso? O que ele tem, né, de agregador para vocês? Deem uma olhadinha aqui. Nós temos, na verdade, 3 pontos que fazem você escolher o Rico Domingues, o curso EAD conosco. Primeiro ponto, por que você deve vir estudar aqui? Nós vamos responder essa pergunta. Como funciona o curso? E o aquecimento, nós vamos dar aqui uma breve aula para mostrar para vocês como funciona o nosso curso aqui no Rico Domingues, tá ok? Primeira pergunta, por que você deve estudar aqui no Rico Domingues? Bem, primeiro, pelo número de aprovações, largamente conhecido. Você pode, inclusive, acessar no site esse número de aprovações. Eu ainda sugiro você acessar no site os depoimentos dos nossos alunos em relação à aprovação e à preparação que o Rico Domingues forneceu a eles, para você ter mais segurança, tá, na sua escolha, ok? Aprovações. Equipe de professores consagrada exclusiva. São professores que trabalham com concursos públicos há anos e décadas. Estão focados nisso e exclusivos do Rico Domingues. Que esses professores analisam as bancas, analisam o seu edital e monta o curso em cima deste edital, tá ok? Muito bem. C, planejamento pedagógico 100% focado no edital. Além da equipe pedagógica que dá suporte aos professores, como eu disse, o professor ele vai estar munido das questões mais recentes, sempre focada na banca e cobrindo todos os tópicos do edital. Então, você vai ter uma segurança fundamental no que diz respeito ao conteúdo ensinado. E, por fim, aulas atualizadas exclusivas para o concurso SIDASC. Veja bem, em internet é muito fácil você encontrar aulas gravadas de 10, 5, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Não, aqui nós gravamos a aula específica para o curso SIDASC. Então, você vai ter uma garantia em que essas aulas foram filmadas, focado no público-alvo, aquele que quer passar no concurso SIDASC da FEPESE. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nesse sentido, nós temos uma tradição em concursos públicos. Exatamente por quê? Porque nós não usamos aulas anteriores para cursos posteriores. Nós montamos um novo curso para você de acordo com aquela banca, com aquele edital. Esse é o segredo da nossa larga aprovação, que é o que a gente garante aqui para vocês, ok? O que mais, pessoal? Como funciona o curso? Bom, as aulas são gravadas a partir de 7 de fevereiro, agora. Como eu disse, elas são atualizadas, ou seja, não há a recuperação de aulas antigas de outros cursos da FEPESE para este curso. Não, nós vamos gravar especificamente para o curso SIDASC. Isso é muito importante e é um diferencial em relação a outros cursos de EAD. 100%, portanto, no foco da banca. Exatamente isso, é FEPESE, todas as questões e questões atualizadíssimas. 2016, 2017 aí para vocês, ok? Bom, portanto, nós temos aula com a teoria e com resolução de questões da FEPESE, resolução de questões comentadas e ainda um largo estoque de questões para você resolver. Você vai, né, tem um material de apoio, você vai receber uma apostila completa de todas as matérias, material completo, portanto, com listas de questões muito mais, né, daquelas que a gente faz em sala, outras tantas para você se preparar, slides disponíveis também, simulados, isso é muito importante, simulados focados em concursos específicos da área, da FEPESE, SIDASC. Portanto, você vai estar preparado para o concurso porque você simulou exatamente a prova que você vai fazer, ok? Muito bem. Nesse sentido, de novo, é bom repetir, é completamente focado no edital seu, para o concurso que você vai fazer. Não há reaproveitamento de aulas anteriores, não, curso novo. Portanto, pessoal, nós temos o curso, como é que ele funciona, tem uma equipe de professores, como nós já falamos, consagrada, essa equipe está aqui, são professores exclusivos do Rico Domingues, tá? Que estão preparados e que de antemão se preparam para montar esse material para vocês, tá ok? Está aqui a lista dos professores. E você tem também o aquecimento, que é o que você vai ter comigo, que sou a professora Mercedes Bonorino, de língua portuguesa, e vou estar com vocês nesse projeto. Veja, nosso aquecimento aqui é uma pequena aula, né, rápida, de língua portuguesa, certo? Eu selecionei um tópico que é muito importante em concursos públicos, que é o tópico concordância nominal e verbal. Em concursos públicos, mas o que eu falei? Que nosso curso aqui é focado na FEPESE,
tá? E a FEPESE gosta muito desta matéria. Eu separei 2 questões recentes para fazermos. Antes, uma pequena teoria, para dar um gostinho para você aí do que é o curso Rico Domingues. Tá? Então, você à distância vai estar aqui frequentando como se estivesse conosco aqui em aula. Tá? Imagine que sentado aqui, tendo o curso conosco. É o que a gente quer, né, trazer isso, né, para o EAD, para que você se sinta aqui fazendo parte da equipe. Então, nós vamos trabalhar 2 tópicos, a concordância nominal e a concordância verbal. O que é concordância? Concordância, como o nome diz, é concordar, ou seja, em termos de gramática, a concordância nominal se dá entre o substantivo e as palavras em torno do substantivo. Por exemplo, uma frasezinha bem simples. Aquelas 2 alunas novas, sentadas, leram os 3 livros. Quantos substantivos nós temos aqui? Alunas e livros, tá? Ora, há palavras em torno, tá, que devem concordar em gênero, plural também. Gênero feminino e masculino e número, plural e singular. A palavra alunas é do gênero feminino e está no plural. Então, as palavras que estão em torno do núcleo substantivo, aquelas 2 novas e sentadas, são palavras que estão concordando com o substantivo alunas, em gênero e número, em feminino e plural. Tá? Essa é a regra geral da concordância nominal. O substantivo, ele pode haver palavras que estão em torno desse substantivo, dando informações extras a esse substantivo. Por exemplo, número, 2, posicionamento, aquelas, pronome demonstrativo, novas e sentadas, adjetivos. E os 3 livros também ali na frente, artigo e numeral. São classes gramaticais que estão em torno do substantivo e concordam com ele em gênero e número. Essa é a regra geral. Mas a FEPESE gosta mesmo, são de algumas regrinhas especiais, típicas, que a FEPESE cobra. Por exemplo, expressões como é proibido, é necessário, é bom, e a expressão haja vista. A concordância de gênero e de número são especiais para esses casos e merecem enorme atenção na prova FEPESE-SIDASC. Vamos lá. A expressão é proibido, que é a mais conhecida das 3 aqui, do é necessário, é proibido, é bom, é proibido, é a mais conhecida. Há 2 opções de concordância, em termos de gênero e plural até, mas mais do gênero. Veja, observe, entrada é proibido. A entrada é proibida. Eu vou direto ao exemplo aqui. Entrada é proibido. A entrada é proibida, certo? Então, o que você encontra aqui? Você encontra, na verdade, tá, a diferença diz respeito à presença ou não do artigo. Percebeu o artigo? Aqui eu tenho o artigo. Quando o substantivo vem seguido, né, seguido do artigo, quando o artigo determina o substantivo, tá, certo? Independente dele estar no feminino ou não, certo? Ele não é poder de atração. Veja, aqui proibida, que é o adjetivo, está concordando com o artigo. E aqui, tá? Não. Então, veja, apesar da palavra entrada ser feminino, ser uma palavra feminina, tá? Veja que a palavra que vem em seguida, o adjetivo, está no masculino. Por quê? Porque não tem o artigo. Então, na ausência do artigo, dá-se uma ideia num sentido genérico. Quando eu digo entrada é proibido, quer dizer qualquer entrada, certo? Então, entrada é proibido ou a entrada é proibida. Então, para ser proibida, tem que ter o artigo a, tá ok? Observe um segundo exemplo aqui em cima. Atenção é necessário atenção. Ou é proibida a entrada, não importa a ordem, o adjetivo está no masculino, apesar do substantivo estar no feminino, pela ausência do artigo, combinado? Se o artigo, ou determinante, no caso, que é o artigo, estiver presente, aí sim o adjetivo concordará. Eu não coloquei o exemplo, mas aqui se fosse a atenção, é necessária. Seria esse o exemplo. Então, esse é o primeiro caso a ser notado. Um segundo caso bastante cobrado nos concursos, FEPESE, por exemplo, adora, é a expressão haja vista. No que diz respeito ao significado, vejam-se, dê uma olhada, perceba, exemplo, né? Na verdade, a origem é uma locução verbal, o verbo haver com o particípio do verbo ver, certo? Só que é o seguinte, vamos direto a essa informação embaixo, que é muito importante. A palavra vista, que é o particípio, ela é invariável. Sempre será vista. E o verbo ver, no subjuntivo, que é o verbo, né, auxiliar aqui, pode até estar no plural ou no singular.
é mais comum no singular. Então, vamos verificar de cara o exemplo. Haja vista os problemas, não haverá aula. Ou hajam vista os problemas. Então, veja a palavra os problemas, certo? Que está no masculino, no plural, não é suficiente para a concordância vistos aqui. Não, é sempre vista. Vista é invariável. Agora, eu teria duas opções. Haja vista os problemas, a expressão toda invariável é a mais comum. É o que mais acontece. Haja vista os problemas, é a expressão que você vai mais encontrar. Mas também pode ser hajam vista os problemas. Então, vamos focar. Focar e fechar, pessoal, essa página, esse slide. Primeiro, existe uma concordância geral, que é os adjetivos, artigos, numerais, concordarem em gênero e número com o substantivo, que é a regra geral, só que há casos especiais, que a FEPESE cobra bastante. E eu selecionei 2 casos especiais. É proibido entrada ou é proibida a entrada, ok? Muito bem. E o caso da expressão haja vista, que é ou totalmente invariável, haja vista os problemas, ou você pode jogar no plural, colocar no plural apenas o haver, tá ok? O hajam vista os problemas. São esses os tópicos de concordância nominal. E eu escolhi, tá, para a concordância verbal, um tópico importante também. Primeiro, a regra geral e o que é concordância verbal. A concordância verbal, como o nome diz, atua em torno do verbo. É a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. Portanto, aqui entra a análise sintática. Se o sujeito estiver no plural ou for um sujeito composto, o verbo vai para o plural. Se não, fica no singular. Então, é a relação sujeito-verbo. Essa é a regra geral. Tá? O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Normalmente é um substantivo sem preposição, com o qual o verbo concorda. Então, eu coloquei 2 exemplos da regra geral. Chico Boia fazia misérias. Então, mesmo que o sujeito esteja distante, com elementos intervenientes, o verbo está concordando com Chico Boia, que é o personagem, que é o sujeito. Já na frase de baixo, desapareceram no meio da mata os fugitivos desapareceram. Mesmo que o sujeito esteja deslocado, o verbo está no plural e na terceira pessoa, concordando com o sujeito. Então, veja, é diferente a concordância nominal da verbal. A nominal é a relação do substantivo com os determinantes adjetivos, tá? Numerais, pronomes em volta, enquanto que a concordância verbal é a relação sujeito e verbo, é de outra natureza. Muito bem. Agora, há casos especiais que a FEPESE adora. Tá? Há um caso que é quando o sujeito inicia com a expressão mais de. Tá? Quando o núcleo do sujeito começar com expressões mais de, menos de ou cerca de, tá? A concordância se dará com o numeral em seguida. Então, mais de um tenista representou, mais de 100 pessoas morreram. Portanto, você tem a concordância aqui com o numeral que vem após a expressão mais de, certo? São esses casos especiais que os concursos adoram cobrar. E você, aluno, tem de estar preparado, tá? Com professores que leiam e destrincham o edital e as questões anteriores para você estar preparado e não se pegar de surpresa. Essa é uma questão bem conhecida, tá? Outra questão conhecida, nosso último slide teórico, é a questão do sujeito inexistente, ou melhor dizendo, o uso do verbo fazer e haver, tá? Em orações em que não tem sujeito. Quando é que isso ocorre? Bom, no que diz respeito ao verbo fazer e haver, tá? Quando o verbo fazer e haver indicar tempo decorrido, não há sujeito e o verbo sempre ficará na terceira pessoa do singular. Portanto, faz 5 anos que nos separamos e havia 3 anos que Silvia se mudara para a Europa, estão os verbos no singular. Por quê? Porque não tem sujeito, sujeito inexistente. Como o verbo sempre concorda com o sujeito, se não há sujeito, o verbo fica numa forma neutra, que é a terceira pessoa do singular, ok? Também ficará na terceira pessoa do singular sem sujeito quando o verbo haver tiver o sentido de existir, tá? Então, houve tumultos ontem e não houveram, que é muito feio. Esse caso é um clássico de concurso público FEPESE, pessoal. Dá uma olhada. Então, o verbo haver não tem sujeito, fica no singular. Porém, quando for usado o próprio verbo existir, aí tem plural. Por exemplo, aqui seria existiram tumultos. Observe aqui a comparação do existir com haver.
Não existem diferenças e não há diferenças. As frases são sinônimas, entretanto, o que ocorre é que aqui eu tenho, não existem diferenças, tá? Diferenças é o sujeito, tá? Portanto, porque o verbo existir possui um sujeito diferente do haver. Então, portanto, o verbo vai concordar em, né, número, terceira pessoa do plural. Já em não há diferenças entre eles, como eu sei de base que o verbo no sentido de existir fica sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que a palavra ao lado esteja no plural, eu mantenho o singular. Percebeu? Então, compare as frases, elas são sinônimas, porém com análises sintáticas diferentes. Aqui a análise sintática completa, veja. Diferenças entre eles existem, este é o sujeito deslocado, o verbo é chamado de intransitivo porque não tem complemento, então é um verbo intransitivo. Já aqui, a expressão diferenças entre eles é o complemento do verbo. Não há o quê? Objeto direto, diferenças entre eles. Então, esse verbo haver, no sentido de existir, ele é transitivo direto e o complemento, que é o objeto direto, vem em seguida. O verbo sempre concorda com o sujeito, ok? Ora, se eu classifico como objeto direto, o verbo não vai poder concordar com ele, certo? Então, resumo, vamos resumir? Nós vimos, voltando aqui a concordância geral, verbal, o verbo sempre olha para o núcleo do sujeito e concorda com ele, né, em plural, singular, enfim, né, pessoa, primeira, segunda, terceira. Há o caso especial do mais de, né, com expressões mais de, menos de, o verbo vai concordar com o numeral que vem em seguida. E há o caso dos sujeitos inexistentes. Por exemplo, há outros casos, mas aqui eu selecionei o verbo haver e fazer. Verbo haver e fazer no sentido de tempo decorrido, o verbo fica sempre no singular. O verbo haver no sentido de existir, o verbo fica sempre no singular, tá? Só que, cuidado, não confunda o verbo haver com o existir. O existir tem plural, porque tem sujeito, tá ok? Bom, agora, feito esse né? Essa abordagem da concordância rápida, aquecimento, né? Eu separei duas questões da FEPESE. Uma da Prefeitura de Lages, certo? Aqui para nós, ok? Na Prefeitura de Lages, essa questão já incorporou tanto a concordância nominal quanto a verbal. A bolinha nossa já apareceu aqui, mas o mais importante é vocês lerem comigo. Veja, assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal ou nominal. É muito comum os concursos pedirem ao mesmo tempo as duas, certo? Muito bem. Alternativa A. Naquela cidade existia muitos cidadãos? Acabamos de ver. Não. Com o verbo existir, existe o sujeito, né? E o sujeito vem após o verbo. Está aqui, ó. Muitos cidadãos existem ou existiam, tá? Existiam muitos cidadãos seria a correta para esta frase. Então, não é a alternativa A. B. Mais de 3 atletas já ganhou? Não. Com a expressão mais de 3, o verbo vai concordar com o numeral. E no caso 3 é plural. Já ganharam. Ok, pessoal? Haja visto as últimas Olimpíadas, pode-se dizer que precisamos de investimento em atletismo? Haja vista. Poderia ser hajam vista. Eu optei pela versão mais frequente hoje, que é manter tudo invariável, a expressão haja vista. Então, é errada. D de dado, a correta, fazia 10 horas que haviam iniciado os trabalhos. Vamos lá. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, não tem sujeito e fica sempre no singular. Perfeita. Professora, mas o verbo haver, a senhora disse que não podia ficar no plural e está no plural. É que, neste caso, o verbo haver não está sendo usado no sentido de existir e não está sendo usado no sentido de tempo decorrido. Ele é mero verbo auxiliar do verbo principal, que é o iniciado. Então, aqui esta é a correta. O verbo haver ali não encontra respaldo nos casos que vimos antes. E a última, qual é o erro? É proibida a ingestão. Porque se eu tenho o artigo a, eu tenho proibida. Poderia ser correta se nós trocássemos assim também. É proibido ingestão, sem o artigo a. Ok, pessoal? Alternativa D. E para fechar, peguei uma questão da Prefeitura de Camboriú, contador. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Avalie, né? Nas frases a seguir, o verbo haver foi substituído pelo verbo fazer. Avalie as substituições corretas. Ele saiu há apenas 15 minutos. Ele saiu, fez apenas 15 minutos.
A questão é que, no caso, fez é faz apenas, não fez. Se você está colocando o verbo no presente, também tem que estar no presente. Esta também é uma avaliação importante, tá? Então, não está adequado. Havia um mês que ele não lia um livro. Fazia, agora sim, no mesmo tempo e modo, tá? Fazia com havia, isso também é relevante. Então, essa está correta. Nos dois casos, o verbo fazer e haver no sentido de tempo decorrido, sempre no singular, ok? Há muitos anos que não li um livro tão bom. Fazem muitos anos? Tá? É faz muitos anos. A correção seria faz muitos anos. Verbo fazer e haver no sentido de tempo decorrido não tem plural. E deve haver 5 anos que conheci meu escritor favorito. Deve haver, olha, no sentido de tempo decorrido, não só o verbo haver está no singular, como o auxiliar idem, né? Mantém essa ideia do singular. Deve fazer 5 anos, perfeito. Deve fazer, deve haver, tudo no singular. Havia meses que não nos encontrávamos para trocar ideias. Fazia meses que não nos encontrávamos. Então, veja bem, essa questão é bem legal para fixar a teoria. Dá uma olhada. A 1 e a 3 estão erradas por quê? A 1 bateu na trave. A 1 ainda mantém o singular, só que mudou o tempo verbal. Também isso não é possível. A reescritura tem que ser idêntica. E a 3, talvez a pior delas, é colocando o verbo fazer no plural. Não é possível isso. Portanto, o gabarito também é alternativa D, tá? Alternativa D de decida por nós, tá? Estamos aqui para aguardar vocês e qualquer dúvida nós temos nossos canais de atendimento. Estou no aguardo esperando vocês e um ótimo curso para todos nós. Tchau, tchau.